Nós estamos na lição número 9, o título é Chamado à Fé, Confiança que gera segurança. Eu gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas. Primeiro, existe algum mandamento bíblico para nós amarmos os nossos amigos? O que os irmãos acham? Tem algum mandamento na Bíblia para nós amarmos os nossos amigos? Já vi aqui gente se balançando a cabeça que tem, outros que não. Então está dividido, né? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Vou fazer a segunda pergunta. Existe algum mandamento bíblico para um pai ou uma mãe amar o seu filho? Amar o próximo. Mas para um mandamento para o pai e a mãe amar o filho. Tem algum? E por que não? Não tem. Nem para amar o amigo e nem tem nenhum mandamento para amar, para o pai e a mãe amar o filho. E por que não tem? Isso, Gil, porque nós temos naturalmente a tendência de amar quem a gente gosta. Então, nós não precisamos, Deus não precisa dar um imperativo, uma ordem, para que você ame seu amigo. Deus não precisa dar uma ordem para que você ame seu filho ou sua mãe, ou que o pai e a mãe amem seu filho, porque é uma coisa natural, é algo natural. Então, pare para pensar. Tudo que a Bíblia manda você fazer é algo que não é o natural. Existe algum mandamento bíblico para perdoar? Existe? Para perdoar, sim, né? Vamos outra. E para orar? Também existe. E para confiar no Senhor? Também existe. Tudo isso existe porque não é natural. Entenderam a diferença? Não é natural a gente ter prazer em perdoar. A gente está querendo ser ofendido a todo instante para perdoar. Eu queria ser tão ofendido para eu poder perdoar. Ou eu queria me acordar hoje e a mulher já me dá uns 4 coices para eu poder exercitar o meu perdão, que eu estou aqui preparado para dar, né? Me acordei, dei bom dia, ela já preparou, eu fiquei, né? E eu estou ansioso por isso, que eu quero perdoar, né? Que eu quero perdoar. O marido também, Gil, o marido também. Natural, inclinação natural. Inclinação natural, aquilo que você faz com facilidade. Sim. O homem tem tendência, por exemplo, Deus não precisou determinar para que o pai ame o filho, para que a mãe ame o filho, porque isso é o que ele já faz no dia a dia. O que fugir da curva às vezes é até visto como um transtorno psicótico, né? Mas o normal é um pai e uma mãe amar o filho. Ele está citando provérbios, né? Que o Senhor ama os seus filhos, assim como o pai, né? Então, da disciplina ele corrige, né? Vai demonstrando amor. Sim, é a tendência natural. Por exemplo, isso é uma coisa interessante. Veja bem, existe um mandamento para o homem amar sua mulher, ao ponto de sacrificar por ela. Por que Porque não é o natural. Não é o natural. A gente vê é muito comum, por exemplo, eu vejo isso no contexto secular, é muito comum que os homens
idolatram seus filhos. Você vê que às vezes o cara se separa da mulher, se separa do marido, mas os filhos eles põem num patamar, né? Que é algo que chega a ser algo sacralizado. Então, já a mulher não. Por qualquer coisa, ele dispensa e a mulher faz a mesma coisa com o marido. Então, não é o natural. Isso não é o natural. Por isso que é um mandamento para que o marido ame e se sacrifique pela sua mulher. Sobre essa questão dos filhos e da mulher ou do marido, porque as pessoas vão justificar dizendo que o filho é sangue do sangue. Mas a Bíblia diz que quando se casa, os dois tornam-se uma só carne. Se tornam uma só carne. E isso aí, Enoque, é algo que é o que Deus determina e é o que a gente deveria viver. Mas como Deus sabe que isso não é o natural, existe um mandamento para isso. Deus determina que nós devemos nos sacrificar e amar a nossa esposa. Imagine você, por que é que Deus manda a gente orar? Por que é que tem mandamento para orar? Né? Porque naturalmente não é a tendência nossa de querer orar. Se acordar e dizer, vixe, que vontade de orar eu estou hoje, vou passar o dia todo orando, vixe. Não é, irmão. Isso, a gente tem que se disciplinar para orar, para buscar o Senhor. Por isso que há mandamento. E por que que também há mandamento para confiar no Senhor? Porque nós estamos sempre desconfiando da bondade do Senhor. Nós estamos sempre tendendo a agir com a força do nosso braço, achar que a gente vai conquistar as coisas baseado no nosso poder, na nossa articulação, na nossa sabedoria. Por isso que há mandamento para que a gente confie no Senhor. E a gente vai falar um pouco hoje justamente sobre isso. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a falta de confiança em Deus. E vamos citar alguns exemplos de pessoas da Bíblia. Veja bem, Sara, a mulher do pai da fé, ela riu da promessa que Deus lhe daria um filho na velhice. Né? O anjo está conversando com Abraão e o anjo disse para ela, diz que ainda nesse tempo, né, daqui a 1 ano, sua mulher terá um filho. Ela está na tenda e ri. Ela ri. Irmãos, essa mulher que saiu junto com Abraão, lá de Ur dos Caldeus, foi essa mulher que saiu com um mandado de um homem, ou de Deus, que recebeu através do seu marido, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação. E um homem e uma mulher saem, junto com o seu sobrinho, para uma terra que ele não sabe onde é, deixa o conforto do seu lar, a quietude da sua família, da sua parentela, e vai para uma terra que ele não sabe nem onde é. Deus só disse que era para sair. E, no entanto, essa mulher que segue esse homem, ri quando Deus faz uma promessa que ela teria um filho. Duvida? Vamos pegar outro exemplo. Êxodo 16, de 1 a 4, relata que no 15º dia do segundo, faltou mês aí, tá? Do segundo mês, o povo, veja bem a situação, o povo tinha acabado de sair do Egito, tinha visto as 10 pragas do Egito, que Deus tinha derramado sobre o Egito, tinha visto a coluna de fogo segurar o exército dos faraós quando vieram atrás, diante do mar. Se você for ver geograficamente, existe na realidade, montanhas de um lado, montanhas de outro, e uma enseada com o Mar Vermelho. O povo de Israel estava acampado ali. E aí, por isso que quando Deus fala que então Deus erigiu uma coluna de fogo. Por que coluna? Porque não precisava mais do que uma coluna. Porque na realidade tinha montanha e tinha montanha. Então a coluna era para impedir que o exército passasse. Então não é à toa que Deus disse que colocou uma coluna de fogo. É porque a região, se você for ver geograficamente, o exército não tinha como passar pelas montanhas. Então teria que passar por ali. Deus bota uma coluna e segura. E diz a Moisés que marche. O mar se abre, o povo passa a pés enxuto, atravessa. Depois, quando atravessa, Deus tira a coluna, lá vai o exército de Faraó, entra no mar.
Quando o povo de Israel sai, o mar se fecha e todos eles se acabam e morrem. O povo entra, começa a adentrar então, seguindo o caminho. Quando passa no segundo mês, do 15º dia, depois que o povo viu tudo isso, o povo começa a murmurar. Ou seja, com cerca de aproximadamente 45 dias, esse povo que viu Deus fazer tudo isso, começa a reclamar que era melhor que a gente estivesse lá no Egito, que Deus nos tivesse nos matado lá, porque Deus nos trouxe para cá, viemos seguir você, falando para Moisés e para Arão, viemos seguir aqui para que a gente morresse aqui de fome, nesse deserto. Não era melhor Deus ter nos matado lá? Né? Então, veja bem, o povo que viu tudo isso, irmãos, todos esses milagres maravilhosos, os apóstolos, Mateus capítulo 6, de 46 a 52, mostra que os apóstolos já tinham feito outras vezes, mas esse texto fala como eles fraquejaram na fé, quando Jesus mandou que ele atravessassem, pegassem os barcos e seguissem caminho. Isso aqui foi exatamente após a primeira multiplicação dos pães. Então veja bem, os apóstolos vê o Senhor, né, alimentar uma multidão. Tinham visto esse milagre maravilhoso. O Senhor Jesus diz: agora pega os barcos e sigam adiante. E aí, o que é que acontece? Jesus depois vai durante a vigília da noite. Jesus avista que eles estavam em uma tempestade. E Jesus então vai caminhando sobre as águas. E quando eles avistam o Senhor Jesus, eles pensam que é um fantasma e gritam apavorados. Jesus então aquieta o mar e repreende os seus apóstolos por duvidar, falta de fé. Acabaram de ver um milagre e duvidam. Então vejam que é a nossa tendência, é deixar de confiar em Deus. É deixar de confiar em Deus. E trazendo para a nossa vida, irmãos, quantos de nós já vimos o agir poderoso de Deus em toda a trajetória da nossa vida? E por que duvidamos? E por que continuamos sempre a duvidar? Precisamos então desenvolver a nossa fé. É um mandamento de Deus que a gente possa desenvolver a nossa fé. Hebreus 4, versículo 16 diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos já ajudados em tempo oportuno. Então a ordem é chegar diante do trono de Deus com confiança. Com confiança. Não é só chegar, é chegar com confiança. É orar e descansar no Senhor. É viver por fé. Olhar para o passado e ver aquilo que Deus já fez na nossa vida. Que o Deus que nos supriu no passado há de nos suprir no futuro, no presente e no futuro. A nossa confiança está nele, deve estar plenamente nele. E aí a gente vai avaliando agora, daqui por diante, os tópicos dessa confiança. Primeiro, confiança na redenção divina. Então, o que é isso? O que é confiar na redenção divina? É você crer na obra redentora de Cristo. É ter segurança de que nós somos filhos de Deus. É você crer, irmãos, que você está salvo, baseado nos méritos de Cristo Jesus. Não baseado na sua capacidade de observância da lei de Deus, baseado naquilo que você pode desenvolver, mas é baseado no sacrifício dele, no sacrifício de Cristo, e tão somente nisso. Então, irmãos, se uma pessoa verdadeiramente ele não sente certeza de salvação, isso é contínuo, só um motivo: é porque verdadeiramente ele não nasceu de novo. Ele não passou pelo processo de regeneração. Aquilo que Jesus falou lá para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. É o regenerar. Então, duvidar da salvação
É porque verdadeiramente não tem Cristo. Com isso eu não estou querendo dizer que há momentos na vida que a gente não fraqueje. Não, fraquejamos. Mas se esse é um pensamento constante, tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Um dos motivos da nossa insegurança é aquilo que eu abordei. É que a gente começa a pensar na questão da lei da retribuição. Baseado no senso de justiça, que Deus colocou até em nós. Isso foi o próprio Deus que colocou. Essa lei que está gravada no nosso coração, que ao mesmo tempo nós vemos que nós somos incapazes de cumprir essa lei plenamente. E aí, toda vez que nós pecamos, o próprio Espírito de Deus nos conscientiza do nosso pecado, a nossa consciência nos acusa, e isso faz com que, por vezes, a gente comece a pensar: eu estou fazendo isso porque eu não sou salvo. É porque eu não sou salvo. Porque eu começo a achar que a salvação, ela é conquistada por mim, baseado nos meus méritos, nos meus esforços, na minha capacidade. E não é, irmãos. A gente precisa entender que esse senso de justiça que nós temos, colocado pelo próprio Deus, com a lei gravada no nosso coração, ele na realidade é para mostrar da nossa incapacidade. De forma que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, como Paulo fala, é um aio. O que é um aio? É um tutor. Então, a lei de Deus é aquele que nos conduz para Cristo. Então, dentro da cultura, né, isso vinha desde a cultura greco e também a romana, o tutor era alguém que normalmente os pais pegavam alguém, um mestre, e confiava o seu filho a esse mestre. Esse mestre então iria instruir esse filho e depois devolvia ao seu pai. Então ele era um tutor, conduzia o seu filho de volta ao pai. O que a lei é exatamente isso. A lei, como Paulo diz, é um aio, é um tutor. A lei é para nos apresentar a Deus, é para mostrar a nossa incapacidade de que por nós mesmos sejamos salvos. Então, a lei mostra a nossa inabilidade de alcançar a vida eterna. E aí o que é que a gente tem que fazer? Olhar para Cristo. Isaías 53, de 10 a 11. Todavia, aqui está falando sobre Cristo, viu, irmãos? O profeta está falando sobre o Senhor Jesus. Todavia ao Senhor, a Deus, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus prosperará nas mãos de Cristo. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus ficará satisfeito no fruto do trabalho que Cristo fez. Aí Deus diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Jesus Cristo leva a iniquidade de quem? Desses muitos, porque o Pai enviou o seu Filho e que aprove a Deus, então, esmagar, satisfazer a justiça divina, esmagando o seu próprio Filho. Esmagando o seu próprio Filho. É um juiz que não pode simplesmente ir de encontro às leis que ele mesmo estabeleceu. E não pode imputar, fazer de conta que os pecados não existem. Mas aí ele olha para todos da humanidade e quem pode pagar essa justiça? Ninguém. Eu posso aniquilar a minha justiça? Não. Eu tenho que mandar alguém para pagar. Quem pode pagar? O filho diz: eu vou, pai.
e se encarna para satisfazer a justiça perfeita do próprio Pai. Então, é nisso que nós temos que confiar, irmãos. Não é no nosso mérito, na nossa justiça própria. Não é na nossa capacidade. Paulo também fala aos Colossenses. A carta aos Colossenses ele diz: e quando vocês estavam mortos, veja a nossa condição, estávamos mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ou seja, não pertencente ao povo de Deus, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz a ideia de uma nota promissória que nós devíamos, uma nota impagável, e que Deus pega essa nota promissória e crava na cruz. A nota foi paga pelo próprio Cristo. E diz que Jesus, então, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, a cruz é o canto de vitória de Cristo diante de Satanás e seus demônios, diante da morte. A cruz é o canto de vitória. Jesus triunfa diante da morte, diante de Satanás e todos os seus principados e potestades, com a sua vitória na cruz do Calvário. E veja que foi uma luta intensa, irmãos, porque Jesus, como homem, sentiu exatamente todas aquelas dores. Jesus chorou, Jesus suou lágrima de sangue, né? Algo terrível, isso esse sintoma tão profundo de uma ansiedade tão terrível que leva ao rompimento das arteríolas, né? E se mistura com as glândulas sudoríparas e mistura suor e sangue. Isso só se dá no momento de uma tremenda depressão. Naquele momento que Jesus passou ali no Getsemane. Então Jesus passou por tudo isso. E chegou até a clamar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passar o cálice, sobretudo o cálice da separação. Ele que nunca teve separado do seu Pai, ele iria passar momentos separados da presença, da comunhão com o Pai. E Jesus passa. E com a sua morte, ele diz no final: está consumado. Está cumprido. A nossa redenção está garantida. Ela não é factível. Ela não é possível. Ela é real, irmãos. Ela é real. Por isso que o cristão precisa ter essa confiança. Eu não chegarei até o dia final com o Senhor. Não é porque eu seguro na mão de Deus e vou, como diz aquela música. Não, mas é porque Ele segura na minha e vai. Porque se eu segurar, eu solto. Eu não tenho força, sabe, para segurar. Se depender de eu segurar, né? Se depender de nós segurarmos, nós soltamos, irmãos. Chega um momento que a gente vai assim, aí escorrega, aí solta. Mas a questão é que não sou eu que seguro na dele, é ele que me pega assim, sabe? E não tem quem tire. E ele vai me conduzir até o dia final. Então essa é a nossa confiança. Estaremos com o Senhor por causa dele, pelos méritos de Cristo, por causa da fidelidade dele. Ele vai nos conduzir até esse dia. Paulo aos Romanos, nós vamos ver versículos 5 e 8. Veja o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a esperança não é decepcionante, não falha. E por que não? Porque nós temos o selo da promessa, nós temos o penhor, a garantia. O Espírito Santo está em nós, né? Não é assim que acontece quando você quer fazer um empréstimo na Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica vai lá e pede um penhor, pede para você uma garantia. Você quer fazer um empréstimo e aí você leva lá um relógio de ouro, alguma coisa que você tenha de valor. A Caixa Econômica
né? O ourive dá uma olhada lá, avalia o ouro e tal, aí estabelece um valor baseado no que você quer, recebe sua joia, você leva o dinheiro. O que é aquilo para a Caixa? É a garantia de que a sua dívida está honrada. Se você não for lá pagar, a Caixa fica com aquilo. Então o Espírito Santo é esse penhor, é a garantia, é o Pai que colocou o seu Espírito em nós, e é a garantia que um dia nós seremos levados e estaremos para sempre com o Senhor. Então nada pode nos tirar essa esperança, porque foi Ele mesmo quem colocou o penhor, quem deu a garantia. Não depende de mim, mas é do Senhor. Aí no versículo 8 do mesmo capítulo, Deus diz assim, olha, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então não é uma condição baseada em mérito, porque eu merecia, porque eu era melhorzinho do que os outros, aí Ele me escolheu. Não, a minha condição era igual a todo mundo. A minha condição era a vida de pecado, era a vida desgarrada, vida ímpia. E Deus mostrou o seu amor quando eu estava nessa situação. Isso não é natural. Por isso o início da conversa, né? Das perguntas. Porque o natural é o quê? É a gente amar quem é nosso amigo, quem se comporta bem conosco, quem faz o bem a nós. Isso é natural. Agora amar quem vive no pecado? Quem vive traindo? Quem vive se rebelando? Quem vive desconfiando? Essa é a nossa situação. É essa situação que Deus nos encontrou e colocou o seu Espírito em nós, para que nós pudéssemos então, a partir daí, desenvolvermos o processo da santificação, o processo da salvação, que é contínuo. A salvação, ela, na realidade, foi consumada na cruz, e a garantia é, mas nós temos que desenvolvê-la a cada dia. Não que nós venhamos a cair, não é que nós vamos cair, é que o processo da santificação, semelhantemente à questão que nós vamos abordar já sobre a questão da fé, nós temos que desenvolver no nosso dia a dia. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, nós temos, irmãos, nós não vamos ter, nós temos a vida eterna. Estava falando lá no velório com Dona Vera, né? Há pouco instante. Que na realidade, o cristão, ele não morre. O que morre é o corpo. Nós fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos diante de Cristo. Não há esse momento, sabe, de ficar na tumba, na sepultura. Não, o que vai para lá é o corpo. Fechamos os olhos aqui, abrimos diante do Pai, diante do Senhor. Então não há esse período. A vida eterna está garantida, nós já possuímos, irmãos. Ela só não está na sua plenitude. Da mesma forma, como falamos no domingo passado, né, no sermão, é que nós vamos, na realidade, no futuro, aqueles que estão em Cristo vão receber um corpo glorificado. Por enquanto, estão na presença do Pai em espírito, mas ao ressoar da trombeta, né, dada a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro e nós os vivos seremos transformados. Teremos um corpo glorificado. E aí sim, tudo estará completo. Nós também estaremos com um corpo. Teremos um corpo como Cristo tem. Cristo subiu com um corpo. Nós vamos ver Cristo com o seu corpo. Da mesma forma como Tomé viu, quando Tomé estava duvidando, e Jesus já com o corpo glorificado, diz, vem Tomé, toca aqui do meu lado. Não é pegar, porque você não só cria assim, pegando, venha pegar. Nós vamos ter esse corpo glorificado. Então a vida eterna, irmãos, nos está garantida em Cristo. Então o primeiro tópico é a confiança na redenção. Nós já vimos. Confiança na certeza da salvação. E aí a gente entra no segundo tópico. Confiança na providência divina, né? E como hoje esse termo está sendo tão usado, providência, né? Eu vejo muitas pessoas usando, ainda que de uma forma muito errada.
Então, o que é a providência de Deus? São seus atos de cuidados diários para conosco. Isso é a providência. É Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida, dia após dia. Então, e aí entra uma coisa interessante. Por que muitos crentes têm certeza de vida eterna? Ele tem. Ele não duvida que vai ser salvo. Mas por que ele não confia que Deus vai suprir as suas necessidades diárias? Veja bem, ele crê em algo muito maior. É que Deus vai garantir uma vida eterna após a partida dele. Mas as coisas efêmeras daqui da terra, ele não confia. Ele acha que ele precisa, tem um trabalho, mas se ele não fizer um extra no final de semana, no domingo, o dinheiro dele não vai ser suficiente. Ele já trabalha, mas ele tem que pegar um adicional. Os filhos dele, ele acha que é com a capacidade dele e da mãe, é quem vai fazer com que as formas racionais e aquilo hoje que a psicologia ensina é quem vai fazer com que o filho dele seja bem-sucedido. É que os filhos dele só vão ser bem-sucedidos se fizer aquele curso que ele acha que ganha muito dinheiro, ou aquele concurso que ele tem que fazer. Então, ele começa a elucubrar um monte de coisa e estabelecer que para ele e para a família dele alcançar isso, tem que ser baseado nisso e naquilo que ele acha. Ele não entende que é Deus quem há de dar o suprimento diário para ele, para a esposa, para os filhos. É Deus quem vai suprir todas as nossas coisas. Todas as nossas coisas. Quando passamos por um desemprego, quando passamos por uma doença degenerativa, quando passamos por uma doença letal, é Deus quem vai suprir todas as coisas, irmãos. E por que nós duvidamos? Confiamos em Deus para a vida eterna e no dia a dia a gente duvida. A gente desconfia de Deus, que Deus não há de suprir as nossas necessidades. E aí de novo, olhamos para o passado e como tolos ficamos a ver a nossa atitude. Quantas coisas Deus já fez no passado, irmãos, por nós? A mão do Senhor está ressequida para que não possa agir? Deus mudou? Deus está dormindo? Está cochilando? Diz o Senhor que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele está conosco, irmãos. Em toda e qualquer situação, é Deus quem há de dar o suprimento para a nossa família, para os nossos filhos. Nada. Isso aqui que nós estamos, irmãos, é suprimento de Deus. A IPJO é suprimento de Deus, irmãos. Vocês não têm noção de quantas vezes eu ouvi pessoas da nossa igreja dizer: vamos desistir, não está vendo que não vai dar certo? Vamos se congregar em algum canto. Quantas vezes eu ouvi? Estamos aqui. E talvez essas pessoas que falaram tudo isso se veem hoje como tola, porque achavam que está na nossa força, é na força do nosso braço. É o Senhor da igreja, quem comanda a sua igreja. É Ele quem traz, é Ele quem leva. É tudo no tempo dEle. Então, a gente precisa crer, confiar que Deus há de suprir as nossas necessidades. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Em outra versão diz da avareza. E contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso aqui não é um convite, é um comodismo, tá, irmãos? Isso aqui é um convite, é um imperativo, melhor dizendo, para que a gente confie no Senhor. Confie no Senhor. O que Deus promete é suprir as nossas necessidades, sabe, irmãos? Em outras palavras, trazendo para o velho e bom nordestinês,
Deus vai garantir a você o feijão e a farinha. Talvez Ele não te dê a picanha, o salmão. Mas o feijão e a farinha, Ele garante. O suprimento diário, isso Ele garante, irmãos. Isso Ele garante. Então, se contentar com aquilo que Deus tem nos dado. E por que nós vivemos continuamente murmurando, reclamando, sempre insatisfeito com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que nós temos? É a tendência nossa, né? Natural de estar insatisfeito. E ver como a gente vive em um contexto social onde a publicidade, né? A publicidade e propaganda está aí para despertar interesse nos corações. De coisas, de desejos às vezes, que estão adormecidos no seu coração, na nossa alma pecadora. É isso que a publicidade faz. É despertar isso. Você nunca teve carro. Aí um dia você tem um carro. Mas depois do carro que você tem, alguém bota lá uma propaganda que aquele carro que você tem não serve mais, que você está com o carro ultrapassado. Você tem que ter esse carro, porque esse é o carro do momento, esse é o carro da moda. Você vai se sentir melhor. A sua mulher merece andar num carro desse. Né? Aí você para pensar, rapaz, é mesmo, minha mulher merece um carro desse. Imagine, né? Eu abrindo a porta do carro para ela entrar, né? Ainda que quase ninguém faça mais isso. As mulheres gostam, Os homens querem fazer com que as mulheres tenham... O que é que está vendo? Está doente? Abre a porta do carro. Então, por que isso? Por que precisamos dessas coisas? Por que precisamos de 15, 20, 30 pares de sapato? Por que alguém estabeleceu que você tem que ter um sapato para cada cor da roupa que você tem? E nós vamos assimilando isso, irmãos. E vamos nos entristecendo o nosso coração quando a gente vê que o vizinho tem, que fulano usa uma sandália cada domingo, que combina com a cor da roupa dela, e aí eu tenho que ter também. Mas por que você tem que ter também? Se Deus deu essa condição para ter, por que você acha que Deus tem que ter a obrigação de dar a você? A Bíblia diz que é Deus quem criou o rico e quem criou o pobre. Ele criou os dois. Ele dá a quem quer, dentro da sua soberana vontade, dentro dos seus planos eternos. Então, a gente precisa aquietar o nosso coração e estar satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. Não podemos botar a mão onde não nos alcança. E por causa dessa insatisfação, vivemos endividado. E aí, não consegue dormir bem, porque não consegue botar a cabeça no travesseiro, porque se acorda todo dia devendo, pensando na dívida, porque botou a mão onde não alcança. Porque alguém disse e publicou para você numa mídia social que você precisava ter aquilo. Precisamos se contentar com aquilo que o Senhor nos dá. E tenhamos em mente, como diz aí a parte final do versículo, que o Senhor diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito, irmãos, e passou pelo Mar Vermelho, foi esse mesmo Deus que esteve com esse povo no deserto. Foi esse mesmo que levou esse povo até a Canaã. Cumpriu as suas promessas, e Deus sempre cumpre as suas promessas. E precisamos confiar nele. Vamos ler esse texto, vamos acompanhar. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Foi Jesus quem disse isso. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu
a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar cerca de 45 centímetros ao curso da sua vida? Menor que uma pedra dessa que está aqui, no piso da igreja. No dia que chegar o dia, meu irmão, você vai. Você não consegue passar daquilo que Deus determinou, desses 45 centímetros. Então por que toda essa ansiedade, se você não pode fazer nada além daquilo que o Senhor determinou? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus desse assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Vou repetir, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você o seguinte: olha, não traga coisas que vêm do amanhã para o dia atual, porque você não pode fazer nada. Você vai se pré-ocupar. Ocupação antes. Você não pode fazer nada para uma ocupação antes. Se amanhã é o problema que você tem que resolver amanhã, deixa o amanhã chegar. Enfrente os problemas do dia de hoje, é o que o texto está dizendo. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Cada dia você já vai ter os problemas para enfrentar daquele dia. Porque você ainda está querendo botar na sua cabeça os problemas que ainda da semana que vem, do mês que vem. Quando chegar você resolve. Você não vai poder fazer nada hoje. Você só vai se angustiar. E tudo isso, irmãos, só reflete a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, de um Deus que nós temos a convicção que nos conduz para a vida eterna, temos certeza da vida eterna, e no entanto, nas coisas triviais aqui da terra, a gente duvida. Nenhuma incoerência. Duvidamos do Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Eu quero dizer, irmãos, que se comer o melhor dessa terra, como eu disse, não é que Deus está te garantindo que vai te dar nessa terra picanha, salmão, maminha, as coisas que você mais gosta, tá? Nós estamos a caminho disso, de um grande banquete no céu. Esse texto aqui de Isaías, capítulo 1, versículo 19, é um texto profético, que fala sobre a grande festa no novo céu e na nova terra. Então nós estamos a caminho disso. O que aqui foi nos garantido é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é o que nos foi garantido aqui na terra. O que nós temos de bom vem de quem? Vem de Deus. Se Deus te dá a picanha, a maminha, né, o cupim, o salmão, é fruto da graça dele. É fruto da graça dele. Não é promessa. É fruto da graça de te dar, que ele te dá. Ou seja, o que é graça? O que é graça, irmãos? Favor não merecido, uma definição muito simples e muito profunda. É um favor não merecido, é o que você recebe, mas que não merece. Isso é graça. Deus te dá algo que você não merece. Então, quando você olha para as coisas boas que você tem, tenha isso em mente. Eu não mereço. Deus me deu. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Apocalipse 21, versículo 4. Veja essa imagem. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Não vai ter fim, irmãos. O nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas dores, as nossas lágrimas, um dia vão acabar. É isso que Deus nos promete. E Ele vai cumprir. Então confiemos. Confiemos no Senhor que há de suprir as nossas necessidades. Deus pode atender às nossas orações como fruto da graça, mas para essa vida a ordem é... Olha o que é que Paulo diz. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Fala, Gil. Deixa eu passar para... Desculpa. Você falou da maminha, da picanha aí, né? Eu tive me veio um passado, né? Você falou que Deus apresentou aí esse banquete, né? E muitas vezes a gente acha que a maminha, a picanha, essas coisas, se nós tivermos na nossa mesa, nós somos mais felizes. Se nós pudéssemos ter, né? E por isso que eu peguei o microfone, porque eu já passei de não ter maminha, nem picanha, nem outras coisas mais que eu posso ter hoje. E quando você falou disso, aí me trouxe assim, de que a graça do Senhor nos basta, porque nessa época eu não tinha maminha, nem picanha, e às vezes eu faço uma retrospectiva da minha vida, aí eu digo, Senhor, eu era tão feliz, não era porque eu não tinha... Eu era feliz não porque não tinha picanha, não tinha outras coisas mais, mas porque o Senhor Jesus sempre esteve presente. E quando eu faço assim uma retrospectiva na minha vida anterior e na minha vida de hoje, eu me fortaleço mais, porque eu digo, Senhor, eu era feliz antes e sou feliz hoje. Não porque tenho picanha, mas porque o Senhor sempre esteve comigo na minha casa e na minha família. E era isso que eu queria deixar assim, porque muitas vezes a gente não tem. Acha que o que a pessoa tem é mais feliz, porque tem. Não. A gente é feliz porque Jesus está conosco, Jesus supre as suas necessidades. E outra coisa, nunca o Senhor deixou faltar o básico. Não tinha picanha, mas sempre tinha uma carne mais inferior, mas tinha. E tinha o mais importante, Deus conosco, e na nossa mesa o Senhor sempre estava. Aí eu disse que eu vivi uma época muito feliz, até hoje eu vivo, porque eu vivo, graças a Deus, eu vivo na presença do Senhor. E quando a gente vive na presença do Senhor, isso nos basta. Mas eu vivi uma época muito feliz, que eu não tinha o que eu tenho hoje, mas eu era tão feliz. E esse testemunho eu trago para algumas pessoas que dizem assim, você hoje tem isso, tem isso, tem isso. Eu digo, mas eu também não tinha. Mas isso não é importante, porque a riqueza está em Jesus. Então eu não tinha isso, mas eu era rica porque Jesus estava comigo. Estava e está até hoje. Então que nós não possamos ficar ansiosos, porque como a gente vê isso tudo aí que está acontecendo. E muitas vezes até meu marido fica, porque... Aí eu digo... Eu estou bem tranquila, porque eu confio em Deus. E o povo dele tem que confiar, porque ele jamais vai desamparar o seu povo. Porque muitas vezes quando você falou aí que a gente esquece, né, das coisas, porque a gente esquece também, a palavra de Deus sempre lembra, quando eu te tirei da terra do Egito, se lembre de que eu lhe tirei da terra do Egito, para lembrar a gente, porque a gente é tendencioso a esquecer das coisas que Deus já fez em nossas vidas. E continua fazendo. Se a gente parar um pouquinho para lembrar, meu Deus, quanto o Senhor já fez?
Por que eu sou tão incrédulo? Né? Por que, Pai, eu sou tão incrédulo? O Senhor já fez tanto. Aí, nas mínimas coisas, o Senhor sempre esteve presente. E que nós possamos não ficar tão aflitos com essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Porque Deus está no controle. Deus cuida do seu povo. Nunca desamparou. Por que vai desamparar agora? Não é verdade? É isso aí, graças a Deus. E eu não tenho dúvida, irmãos, que vários irmãos poderiam dar testemunho sobre aquilo que Deus já fez na vida de vocês, né? Não tenho dúvida disso. É muito bom a gente ouvir isso, para a gente lembrar de algo prático, né? Para que a gente tenha isso sempre em mente, daquilo que Deus já fez e pode fazer. E por fim, irmãos, é confiança na soberania divina. É o último tópico. A falta de confiança na soberania de Deus leva à falta de paz nas diversas circunstâncias da vida. Quando nós não cremos, sabe, que Deus, como o Gil citou agora, está, não importa crise de combustível, econômica, seja lá o que for, existe um Deus que está sentado no trono, que governa sobre tudo e todos. Ninguém sobe ou desce do poder de uma nação sem o controle absoluto do Todo-Poderoso. Existe um rei do universo. Todas as esferas da nossa vida estão no controle absoluto de Deus e nós precisamos crer nisso, irmãos. Presta atenção nisso. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. A paz com Deus foi aquilo que Jesus te deu, que Jesus conquistou na cruz. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Com o sacrifício de Cristo, Jesus então estabeleceu com o Pai a paz com Ele. Então nós já temos a paz com Deus. Agora, a paz de Deus é diferente. Então, paz com Deus, acesso livre. É o que Paulo falou aos Romanos, capítulo de 1 a 11. Eu tenho acesso livre à presença de Deus. Já essa paz de Deus, irmãos, é o sentimento de tranquilidade, confiança de que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, que Ele está no controle de todas as coisas. Passa o microfone ali para a Bruna, por favor. Eu acho interessante essa lição ter vindo depois da lição que a Ailton deu, porque eu acho que a gente tem que coadunar uma com a outra, com relação à procrastinação nossa e a não ser ansioso. Porque assim, um pouco de ansiedade, um pouco de medo, nos faz bem. A gente pensar no futuro, a gente planejar e a gente tentar executar um plano, para poder a gente ter Deus nos usar para ter o suprimento no fim do mês. Porque o suprimento Deus não vai dar de mão beijada. Assim, a gente vai precisar fazer por onde para ver o suprimento. Então, Deus vai nos usar, Deus vai usar as pessoas para poder a gente ir atrás do suprimento também. Então, a gente também não pode ficar com zero de preocupação ou zero de... Tem que ter uma porcentagemzinha para que a gente possa fazer a nossa parte e não se eximir da nossa responsabilidade, dizer, não, Deus vai suprir, eu confio em Deus. Porque assim, a gente às vezes tende a usar convenientemente essa frase quando a gente está procrastinando. Eu digo porque eu já usei. Eu diz, não, o que tiver de ser, será. Essa é a frase preferida do procrastinador. E a gente também não pode agir assim, nem agir do extremo de um lado, nem agir do extremo outro. Assim como eu falei, né? Um pouco de ansiedade faz a gente pensar no futuro, faz a gente agir sobre a nossa responsabilidade. E eu vejo que uma coisa que gera ansiedade humana não é nem assim, no cristão, não seria, poderia ser também a falta de confiança em Deus, mas eu acho que a gente sempre fica na cabeça, será que eu estou fazendo o meu melhor? Porque tem a parte da nossa responsabilidade. Então, eu acho que uma coisa que gera muita ansiedade, assim,
falo por mim, né? Mas não sei se alguém mais se identifica, eu estou fazendo o meu melhor, porque o que tiver de acontecer, Deus já reservou lá no futuro. Mas eu estou fazendo por onde? Os objetivos que eu tenho, as coisas que eu quero fazer, as metas de 2018, 2019, eu estou fazendo por onde? Porque se a gente não estiver fazendo, não adianta chegar lá no final e dizer, não era para ser. Né? Porque a gente às vezes pode se sentir confortável e dizer assim. Então, eu acho que a gente precisa também se planejar e dosar, porque a gente tende a sempre trazer um pouco de culpa e dizer, mas eu não sei se eu fiz o tanto que era para eu ter feito. Assim, não sei se os irmãos entendem. Entendi. O que eu vejo é que, talvez, o que eu entendo é que o correto não seria você ter a ansiedade, mas você ter, como você disse, você fazer a sua parte. O planejamento, está entendendo? O planejamento, as metas, isso lhe compete. Colocar metas, fazer o planejamento, colocar tudo isso diante de Deus. Você fazer a sua parte, como eu disse no início. Isso aqui não é um convite ao comodismo, a ficar simplesmente deitado em berço esplêndido e achar que as coisas vão acontecer. Você tem que fazer aquilo e os meios naturais que Deus determinou. Os meios naturais para a gente progredir na vida, quais são? Estudar, trabalhar, são os meios naturais que Deus deixou. O impossível é com Ele, mas os meios naturais nós temos que fazer, né? E temos que descansar, e essa tranquilidade e essa paz de Deus. Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições... Olha o que a gente tem que fazer. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Veja a ênfase, oração e súplica. Súplica é algo, um clamor. Você ora, você suplica, é você fazer continuamente. Continuamente. E aí com o quê? Com ações de graças. E diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha a paz de Deus aí que eu falei. Não paz com Deus, mas a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus vai lhe dar, seu coração vai se aquietar, o seu sentimento vai se aquietar. Em quem? Em você? Não, em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo, em Cristo Jesus. Então, entenda isso, irmãos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas Deus faz para o bem daqueles que o amam. Aí você pode pensar, um câncer é para o bem daqueles que o amam? E a gente precisa entender, irmão, não é para o nosso bem-estar, mas para o bem do nosso caráter. Para o bem do nosso caráter, seja o que for, é para o bem do nosso caráter. Aconteça o que acontecer conosco, uma doença, um desemprego, uma perda significativa, uma traição. Deus controla todas as coisas. Deus está sentado no trono, irmãos. Nada, mesmo o pecado humano, não pega Deus de calça curta. Entenda que para Deus não existe plano B. Não existe plano B. Para Deus só existe plano A. Porque o plano dele não falha. Então não existe plano B. Tudo está no controle absoluto de Deus, pois Ele planejou todas as coisas e os seus planos não podem ser frustrados. Jó, capítulo 42, versículo 2, olha o que é que diz. Bem sei que em tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entende isso, irmãos? Não adianta a nossa ansiedade. Não adianta, não leva a nada. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que eu estabeleci, isso eu cumprirei, é o que Ele diz. Ele vai cumprir os seus planos. Então a gente finaliza, irmãos, com 3 palavras que eu gostaria que vocês levassem nesta manhã. Certeza da salvação, baseado naquilo que Cristo fez, não naquilo que eu faço. Segundo, graça. Tudo que tenho de bom procede da graça, vem de Deus. É favor imerecido, eu não mereço. Não é algo que eu sou merecedor, porque eu me esforcei, sabe? Porque nós achamos isso, sabe? Muitas vezes.
Achamos isso. E tem mais. Nós pais precisamos ter muitos cuidados. Muito cuidado. Porque às vezes nós queremos inflar o ego de alguns dos nossos filhos e jogar para baixo o ego de outros. Não, porque seu irmão conquistou, porque ele se esforçou, porque ele ralou, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Isso é a conversa do ímpio. Aqui, a gente entende que a gente se esforça, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. O Senhor diz que os laços, os dados, são jogados no regaço. Mas a resposta, o resultado que vai dar nos dados, vem do Senhor. Você joga o dado, mas o númerozinho que vai dar lá em cima, vem do Senhor. Né? E por fim, irmãos, paz de Deus. Quietude no coração. Quietude no coração. Porque temos a convicção que o nosso Deus controla todas as coisas. Descansemos, pois, em Deus, irmãos. Descansemos em Deus e tenhamos isso em mente. Certeza da salvação, baseada nos méritos de Cristo. Convicção da graça de Deus, que tudo dá para os seus. E paz de Deus. Vamos descansar no Senhor. Certamente, cada um de nós aqui temos problemas a enfrentar. Deus está no controle. Ele fará o melhor para nós. Confiemos. Confiemos plenamente no Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Newton, podia orar para a gente, por favor? Senhor Deus, viemos aqui, Pai, pedir o Teu auxílio, meu Deus, e a Tua misericórdia, para que não sejamos ansiosos no nosso proceder, na nossa vida, Pai. Deus, por favor, Pai, perdoa nossas falhas, nossos erros, as coisas, meu Pai, que fizemos, meu Pai, ou que ainda estamos fazendo, meu Pai, que desagradam a Ti, que não condizem, meu Deus, com um comportamento de um crente, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a descansar somente em Ti, Senhor. Lembrar que o Senhor é o bem maior que nós temos. Lembrar, meu Deus, que o Senhor cuida de nós. Possamos, meu Deus, estarmos contentes em toda e qualquer situação, Deus. Sabendo, meu Deus, quem nós somos e quem o Senhor é. Não nos pegando, meu Pai, as coisas deste mundo, Senhor. Porque ele vai passar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.